multidão dos que crerão, era só o coração. Ao ensino, ao ministério da palavra, então focados neste assunto e reduzirmos então um pouco o nosso tempo de louvor, já que essa reunião tem um propósito específico, que seria o estudo da palavra. E nós pretendemos deixar, como fizemos na reunião anterior, os minutos finais para colocarmos diante do Senhor aquilo que Ele depositar nos nossos corações, orando juntos, como fizemos na quarta-feira anterior. Então vamos colocar mais esse tempo diante do Senhor e compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus no livro de Atos. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és quem és, pela Tua tão preciosa vida em nós. Tu és a nossa vida. Nossas fontes são em Ti. Nossa alegria é o Senhor mesmo. Pedimos ao Senhor que mais uma vez, pela Tua fidelidade e misericórdia, nos dê o Teu alimento nesta noite através da Tua palavra. Nós depositamos aos Teus pés nosso coração, este tempo e o abrir da Tua palavra, porque carecemos do Teu Espírito de sabedoria e de revelação. Não procuramos conhecimento intelectual, queremos ser alimentados pela vida que há na Tua palavra. Por isso, nós colocamos esse tempo diante do Senhor. Olhamos para Ti e esperamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir então novamente as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 21. Atos 21. Vamos ler inicialmente a partir do verso 17. Atos 21, 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor deles. Irmãos, dos capítulos 21, versículo 17, onde acabamos de ler, até o capítulo 23, localize por favor na sua Bíblia, verso 30, capítulo 23, verso 30, até este verso, esses basicamente 3 capítulos se ocupam com o primeiro dos cativeiros de Paulo, que são registrados no final do livro de Atos, em número de 3, e vão até o encerramento do livro. Então vamos procurar nos localizar primeiro, para depois recolhermos alguns princípios importantes, como sempre procuramos fazer. Óbvio que o nosso interesse em estudar a palavra de Deus e inclusive esse tão precioso livro de Atos, que é tão histórico,
com relação à vida da igreja. Nosso objetivo é muito, muito mais do que histórico, ou qualquer outro tipo de objetivo intelectual. Nós queremos recolher da palavra de Deus os princípios da vida da igreja, da vida da obra, da realidade da obra, como a igreja se relaciona com a obra, e acima disso, acima desses dois pontos, nós estamos vendo como o Senhor Jesus mesmo, Ele mesmo, ascenso na pessoa agora do seu Espírito, do Espírito Santo que Ele derramou, início do livro de Atos, Atos 2, Pentecostes, o seu Espírito que Ele derramou para fazer morada, para fazer domicílio na igreja, como então o próprio Senhor Jesus continua fazendo, na linguagem de Lucas, e continua ensinando através do seu Espírito, pela igreja. Então, como temos falado desde o início, o que é o livro de Atos? Esse é um bom nome para esse livro. Talvez não Atos dos Apóstolos, porque esse não é exatamente o nome original deste livro, mas apenas Atos, somente Atos. E esse dos Apóstolos foi então um acréscimo posterior. Na verdade, esse livro registra Atos, mas não propriamente dos Apóstolos. Por quê? Porque muitos outros atos foram registrados nesses livros, inclusive os atos tão preciosos dos irmãos e irmãs na igreja primitiva. Nós vemos os atos de tantos outros que não apóstolos. Então, creio que um nome mais preciso para esse livro seriam Atos do Senhor Jesus glorificado por meio da sua igreja, que é o seu corpo. Isso inclui os apóstolos, mas isso não se resume apenas aos apóstolos, é claro, né? Inclusive o livro de Atos começa com uma pregação de um apóstolo, depois que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Quem prega é Pedro, um dos apóstolos, mas logo em seguida aquela mensagem, nós temos uma das narrativas mais preciosas de toda a Bíblia sobre a vida da igreja, e aquilo inclui Pedro, mas apenas inclui Pedro, que era uma das pedras daquele templo tão magnífico de Deus, estabelecido no dia de Pentecostes. Então, logo depois da pregação de um apóstolo, usado pelo Senhor para usar aquelas chaves do reino que o Senhor disse que daria a ele, abrindo então a porta ao arrependimento, à fé, proclamando o batismo em nome do Senhor Jesus, irmãos se lembram? Em Atos 2, para que eles recebessem o quê? Remissão de pecados e o dom do Espírito Santo, não é assim? Então o que nós vemos imediatamente depois que Pedro termina de pregar? Nós vemos aquelas pessoas compungidas, 3.000 em apenas um dia, 3.000 receberam a palavra através de Pedro, se converteram, creram no Senhor Jesus, foram batizadas, receberam o Espírito Santo, e logo em seguida, Atos 2,42, começa a dizer, e eles perseveravam, eles todos, todo aquele corpo, agora 3.120 pessoas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E ninguém considerava exclusivamente sua nada do que possuía, tudo lhes era comum, etc, etc. O que é isso? É a vida de Pedro? É a vida dos apóstolos? Não, é a vida da igreja, é a vida do corpo de Cristo. Então são os atos do Senhor Jesus, é Ele mesmo, através da sua igreja, pelo Espírito Santo, que Ele derramou. Então esses são os atos que nós temos aqui em 28 capítulos, né? Agora, onde nós estamos no livro de Atos? Nós estamos no capítulo 21. Nós concluímos na reunião anterior o capítulo 20, não todo, porque nós não estamos propriamente focados em estudar Atos versículo por versículo, mas nós estamos recolhendo princípios importantes. E no capítulo 20 nós falamos sobre aqueles princípios da vida da igreja de Éfeso, os irmãos se lembram, capítulo 20. E agora no capítulo 21, e aqui nós precisamos de uma panorâmica para nos localizarmos, 21 até o fim, até 28. O que acontece nesses 7 capítulos e meio? Muito interessante. O mesmo autor do livro de Atos é o autor do Evangelho de Lucas. É Lucas. O que Lucas faz aqui no final do livro de Atos? O mesmo que ele fez no seu Evangelho. É interessante você comparar. Ele devota 5 capítulos e meio para falar sobre a última semana da vida do Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor Jesus viveu nessa terra quanto tempo? 3 anos e meio. Lucas devota 5 capítulos e meio do seu Evangelho, que tem 24 capítulos. Ele
deixa 5 capítulos e meio de registro para a última semana. Imaginem isso, 7 dias desses 3 anos e meio. Por que Lucas faz isso? A explicação é óbvia, não é? Porque o final do ministério do Senhor Jesus concentra, resume toda aquela beleza que há nele, na sua pessoa, no seu ensino. A centralidade do ministério do Senhor Jesus não está nos 3 anos e meio, que seja aí, tirando essa última semana, mas na verdade está na última semana. Por quê? Nas palavras de João agora. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Por isso a última semana. Ele não veio para expulsar demônios, para fazer milagres, para multiplicar pão. Ele fez isso também, porque isso mostra o que ele é: soberano, Senhor, não é? Ensinou de tal maneira que as pessoas que ouviam a ele diziam assim: jamais alguém falou como esse homem. Os irmãos se lembram? Mas aonde que está a ênfase de Lucas? Última semana. Porque na última semana o grão de trigo caindo na terra, ou seja, se encarnando, ele vai agora morrer, para que ele não fique só, mas para que produza muito fruto. E aqui está uma parte desse precioso fruto, obtido pelo sofrimento do Senhor na cruz do Calvário. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, não é? Então isso que ele fez no Evangelho. Agora, o que Lucas mesmo faz no Atos dos Apóstolos? Sabe o que ele faz? Ele concentra agora em 7 capítulos e meio. Veja como é extensa a narrativa. 7 capítulos e meio, dos 28. Nos últimos 3 cativeiros de Paulo. É o que acontece aqui. Então isso é importante você ter esse panorama, porque nós vamos andar por aí as próximas quartas-feiras. Primeiro cativeiro de Paulo, nós estamos vendo aqui, agora, nesse capítulo. Ele é preso em Jerusalém. Depois de Jerusalém, ele é enviado pelo governador, pelo comandante, aliás, Cláudio Lísias, ele é enviado para Cesareia. E ele passa 2 anos em Cesareia. Nós vamos ver em outras reuniões, extraindo princípios desse cativeiro, da vida e ministério de Paulo neste momento. Os irmãos vão ver quantos princípios importantes. E depois, por último, o último cativeiro de Paulo. Onde foi? Onde termina o livro de Atos? Roma. Então, um cativeiro em Jerusalém, imediatamente, não há período nenhum de liberdade aí, é na sequência. De Jerusalém ele é simplesmente transferido, escoltado para Cesareia. E de Cesareia, os irmãos se lembram, ele apela para César. Então ele é transferido de Cesareia para Roma. E como que termina o livro de Atos? Lá no finalzinho, Atos 28, os últimos versículos. E permaneceu Paulo, quanto tempo? 2 anos. Na sua própria casa que ele alugara, pregando sem impedimento algum a respeito do reino de Deus, porque era uma prisão domiciliar. Ele estava escoltado naquela prisão, ele não podia sair dali, estava resguardado ali, preso, mas ele pagava pelo aluguel daquela casa. E ele tinha então, por ser um cidadão romano, ele era um cidadão romano, ele tinha esse privilégio de, mesmo preso, uma prisão domiciliar. Então ele podia receber visitas. Então nós podemos chamar esses cativeiros de Paulo de frutíferos cativeiros. Tão frutíferos que já recordei os irmãos mais de uma vez. O que ele faz são 3 cativeiros: Jerusalém, Cesareia e Roma. O que ele faz nesse último, onde termina o livro de Atos? Roma. Ele escreve 4 epístolas. Os irmãos estão se lembrando? Quais epístolas? As mais elevadas em termos de visão espiritual. Efésios. De onde sai Efésios? De Roma, da prisão domiciliar de Paulo. Ele escreve Efésios, Filipenses. Que epístola aquela de Filipenses? Alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo estava preso aí, nessa casa que ele alugou em Roma, onde termina o livro de Atos. Efésios, a visão mais elevada sobre a igreja, o corpo de Cristo. Filipenses, a visão mais elevada sobre a experiência cristã normal, que é a experiência de Cristo mesmo, centrada em Cristo, vivendo por Cristo, se alegrando em Cristo, amando a Cristo, servindo a Cristo. De onde sai Filipenses? Da cadeia, da prisão domiciliar de Paulo em Roma. O que mais? Efésios, Filipenses, depois Colossenses. De onde sai Colossenses? Da mesma casa de prisão de Paulo. Colossenses, que epístola aquela, não é? Cristo é o cabeça sobre todas as coisas, o primogênito de toda a criação. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Lembra? Colossenses? Também sai da prisão.
da prisão domiciliar em Roma. Será que nós podíamos obter um cativeiro mais frutífero do que esse? E tem mais uma. Dessa prisão domiciliar também sai Filemon, aquela epístola de amor. Quando Paulo vai falar sobre aquele escravo, né? Filemon. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, o primeiro cativeiro, Jerusalém. Na sequência, ele é transferido Cesareia, 2 anos. E depois, Roma, mais 2 anos. Ao todo, 5 anos. Então, esse período de história, Atos 21 até 28, nós estamos aqui no ano 58 da era cristã. Isso já tem 1950 anos. Ano 58 da era cristã, até o ano 63. 5 anos. Então, Lucas gastou 7 capítulos e meio para registrar 5 anos. Então, os irmãos veem a importância desses 5 anos registrados aqui. São 5 anos focados em Paulo. O tema aqui é Paulo, só Paulo. É a vida de Paulo, o ministério de Paulo, a prisão de Paulo, o operar do Espírito Santo através de Paulo. Em uma frase, a vida do Senhor Jesus ressurreto se expressando através da vida e da obra do ministério de Paulo. Então, que lindos são esses capítulos, 21 até 28. Esse é o panorama, então. É isso que nós precisamos guardar. Se os irmãos quiserem dividir em capítulo, vou procurar ajudar dessa maneira. Capítulo 21, verso 17. Nós acabamos de ler aí na introdução. Localize de novo. 21, 17. Na verdade, 16. O versículo 16 encerra a terceira viagem missionária de Paulo. Apenas para fazer a transição aí. Capítulo 21, verso 16. Termina aqui a terceira viagem missionária. Quando Paulo trabalha ali em Éfeso durante 3 anos e coisas que nós já vimos. O verso 17 do capítulo 21 inicia a chegada de Paulo em Jerusalém. Olha como ele começa. Tendo nós porque Lucas estava junto, é ele que escreve, né? Tendo nós chegado a Jerusalém, então agora os irmãos vão até o capítulo 23, como eu falei, versículo 30, para você ter agora aí uma subdivisão. Até o capítulo 23, verso 30, Paulo está em Jerusalém. Porque observe que no versículo 31 já começa o traslado de Paulo escoltado. Impressionante esse registro aqui. Ele foi conduzido por nada menos do que 470 soldados. Isso é translado de rei, não é de prisioneiro. 470 soldados estavam guardando Paulo. E depois, se tivermos tempo, seja nessa reunião ou em outra, os irmãos vão ver por quê. Ele foi escoltado por 470 soldados do Império Romano, até Cesareia. E no versículo 31 em diante, você vê que então, verso 33 especificamente, chegando a Cesareia. Está vendo aí? Atos 23, 33. Os quais chegando a Cesareia. Então agora, segundo cativeiro, Cesareia. Já saiu de Jerusalém. Até onde há o registro? Em Cesareia. Até o capítulo 26. Vá lá, por favor, na sua Bíblia. Até o capítulo 26, último verso. Inclui todo o capítulo 26. Lá no capítulo 24, se não me engano, capítulo 25, verso 12, Paulo apela para César. Então, no capítulo 27, inicia aí a transferência de Paulo de Cesareia para Roma. Quando foi decidido, capítulo 27, verso 1, que navegássemos para a Itália. Então, Paulo está indo para Roma. Então, Lucas vai dar o registro aqui de toda essa viagem, detalhe por detalhe, um registro histórico. E os irmãos vão ver então que ele vai chegar em Roma, lá no capítulo 28, versículo 16. Localize aí, por favor. Antes disso tem muito acontecimento, inclusive um naufrágio impressionante, quando eles se refugiam nessa ilha de Malta. Quando estivemos lá falando do cativeiro em Roma, quem sabe nós podemos ver alguns detalhes sobre esse naufrágio impressionante, como o Senhor usou Paulo aqui, em plena voragem do mar, nessa situação específica aqui. Capítulo 28, verso 16 diz: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua própria conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Está vendo? Atos 28, 16. Então aí o último cativeiro, Roma. Então basicamente seriam 3 capítulos para o cativeiro de Jerusalém, 21, 22 e 23. 3 capítulos para o cativeiro de Cesareia, 24, 25 e 26. E um capítulo para a viagem, saindo de Cesareia para Roma, o naufrágio, a ilha de Malta, capítulo 27. E um capítulozinho final que não registra nada, apenas o fato histórico sobre o cativeiro de Roma.
Então, para podermos apreciar um pouco desse cativeiro em Roma, nós temos que olhar lá as outras epístolas, que é de onde ele escreve aquelas epístolas que eu já citei: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, essa é a visão panorâmica aqui. Agora, vamos voltar então no capítulo 21 e compartilharmos um pouquinho sobre o primeiro cativeiro, Jerusalém. Até então, o capítulo 23, como vimos, Paulo está preso em Jerusalém. Irmãos, antes dele ser preso, observe o texto que nós lemos no verso 17 em diante, capítulo 21, verso 17. Observe que uma situação muito impressionante é narrada aqui, 17 até 26. Observe que o Espírito Santo usou Paulo de maneiras tão ousadas, como nós vemos tantas vezes, e agora nós vemos alguma coisa muito inédita acontecer aqui. Alguém sugere, um grupo de judeus, irmãos, sugerem algo para Paulo que é muito impressionante. Paulo nunca teve nenhum tipo de negociação no que concerne aos princípios de Deus, e nem ele o faz aqui, agora. No meu entender, Paulo nunca o fez, nunca negociou princípios de Deus. Mas mesmo a situação que é narrada aqui no capítulo 21, verso 17 em diante, é muito impressionante, porque parece que ela não combina bem com a personalidade de Paulo, com a estatura espiritual de Paulo e até mesmo com a visão de Paulo. É muito interessante. Quando você lê capítulo 21, verso 17 em diante, em primeiro lugar, você vai ver que no verso 18, Paulo já chegou em Jerusalém, diz aí: no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. Por que Tiago? Porque ele era uma das colunas em Jerusalém. Lembra que ele fala isso lá em Gálatas? Tiago, que era um dos que eram reputados colunas em Jerusalém. Agora, irmão, se você conhece aí o livro de Atos, Coríntios, Gálatas, você vai entender que quando Paulo chega nesse momento aqui em Jerusalém, ele não está indo lá fazer um passeio, é claro, e nem mesmo uma visita propriamente, que já estava programada. Ele tem um objetivo que é mais central. Sabe qual é? Vamos olhar aqui para nos lembrar. Deixe, por favor, marcado aí o seu livro de Atos. Nós já voltamos nele rapidamente. Abra comigo em Romanos. Romanos capítulo 15. Vamos nos lembrar o que Paulo foi fazendo em Jerusalém primeiro, para entendermos bem aquela passagem. Romanos 15, verso 25, começando no 25. Vamos ler alguma coisa aqui. Romanos 15, 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém. Para fazer o quê? A serviço dos santos. Vamos ver que serviço é esse. Porque aprouve a Macedônia. Quais são as igrejas que estavam na Macedônia? Por exemplo, Filipos, quando Paulo entrou lá em Atos 16, a primeira cidade da Macedônia, lembra? Quando ele teve aquela visão dizendo, de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. É a primeira cidade da Macedônia que Paulo entra, Filipos, onde prega o evangelho. Lídia se converte, a vendedora de púrpura, o carcereiro, os irmãos se lembram? Então, Macedônia, Tessalônica, também era uma cidade da Macedônia. Então essas cidades da Macedônia e da Acaia, Corinto era uma cidade da Acaia. Paulo foi para a Acaia logo depois da Macedônia, passou por Corinto, pregou o evangelho ali, né? Então eram duas províncias, Macedônia e Acaia. Aprove a eles, veja aí, verso 26, levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então agora está claro qual foi o objetivo de Paulo. Olha o próximo verso. Isto lhes pareceu bem a esses irmãos da Macedônia e da Acaia. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores aos irmãos crentes, né, lá de Jerusalém. Porque se os gentios, que era o caso dos macedônios, era o caso dos acaios, eram gentios, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Então está bem claro aí, né? Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, então olha que ele está escrevendo para os romanos bem antes dessa ocasião narrada em Atos 21, onde nós estamos. Bem antes de chegar em Jerusalém, ele escreve para os romanos, dizendo exatamente que esse era o plano dele. Eu vou passar por Jerusalém, vou entregar a coleta
dos irmãos da Macedônia, dos irmãos da Acaia, para os irmãos que estão atribulados lá em Jerusalém por causa da perseguição, da pobreza. Paulo ia levar essa oferta para eles. E o que ele diz aí? Qual era o seu propósito depois disso? Ele iria para Roma, não é? E foi para lá mesmo que ele foi. Só que ele diz aqui, veja, irmão, como é importante se relacionar os dois textos. Ele diz assim: tendo consignado este fruto, Romanos 15, 28, que é a oferta que ele ia levar para Jerusalém, tendo consignado a eles este fruto, passando por vós, romanos, Roma, né? Passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Guarda essa frase. Irei na plenitude da bênção de Cristo. Sabe como Paulo chega em Roma? Paulo chega em Roma depois de ter passado por um naufrágio, depois de ter sido ali acolhido na ilha de Malta, e terminou chegando escoltado lá em Roma para se apresentar para César. Essa é a plenitude da bênção de Cristo. Impressionante. Esse para Paulo é a plenitude da bênção de Cristo, porque ele sabia que esse soberano regia os seus caminhos. Como? Você vai ver, por exemplo, o naufrágio na ilha de Malta. Você vai ver o comandante do navio completamente perdido. Paulo se tornou comandante do navio. Ele falou assim: comandante, fica tranquilo, porque o Senhor me falou essa noite que não tem um aqui que vai perder um fio de cabelo. E o Senhor me disse que o barco vai se arrebentar, o navio vai se perder, vai se espedaçar, mas nenhum cabelo vai ser perdido de todos os que estão aqui. Pode ficar tranquilo, dorme em paz. Foi isso que Paulo falou. Ele assumiu o controle do barco. Ele era o prisioneiro, mas ele assumiu o lugar do comandante. Não é? É assim que acontece o naufrágio na ilha de Malta. Então o barco foi destruído mesmo por causa da violência das ondas ali naquele mar, o nosso mar Adriático aí, né, atual. Então eles naufragaram, agarraram em pedaços de madeira e chegaram todos na ilha de Malta. Quando chegam na ilha de Malta, vão acender uma fogueira para se esquentar, naquele frio daquele mar, sai daquela água lá, quase com hipotermia, vão acender uma fogueira, Paulo é picado de uma cobra venenosa. Aí eles falam assim: nossa, esse homem deve ser um amaldiçoado, porque sai de uma situação dessa, é picado por uma cobra venenosa dessa, não é? Aí fica olhando para Paulo assim, esperando a hora que ele vai cair duro. Paulo pega a cobra assim, tira, põe de lado e continua, simplesmente entre eles, não é? Esse era Paulo. Ele termina chegando em Roma escoltado, para falar ali em Roma, proclamar ali em Roma o seu encargo com relação ao Evangelho de Cristo. Isso é o que ele chama, quando escreve para eles, irmãos, os romanos, nós estamos vendo aqui, de plenitude da bênção de Cristo. Será que quando Paulo chegou lá nessa situação, ele procurou escrever uma outra carta para os romanos e dizer assim: ó, vocês me desculpem, viu, aquela frase que eu pus lá naquela carta estava errada, eu cheguei aqui com muito sofrimento, não é? Não cheguei na plenitude da bênção de Cristo, não é? Ele chegou na plenitude da bênção de Cristo. Plenitude tal, que dessa prisão de 2 anos, naquela casinha que ele alugou, ele escreveu aquelas 4 epístolas maravilhosas, que nós temos na nossa mão aqui até hoje. O que seria de nós sem Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemon, não é? Então ele escreve essas epístolas e mais, ele prega o Evangelho durante 2 anos, porque ele tinha toda a liberdade de fazer isso, para todos que quisessem visitá-lo. Então irei até vós na plenitude da bênção de Cristo. Foi o que ele escreveu. Agora continue aí. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 15, 30, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Que maravilha, né? Paulo sabia que esse soberano Senhor estava traçando cada passo no caminho dele, mas ele não isenta os irmãos das orações, os romanos. Ele diz: olha, se coloquem diante do Senhor comigo nas orações a Deus a meu favor, intercessão por mim, para que realmente esse caminho que eu tenho andado seja um caminho retilíneo no centro da vontade do Senhor. Esse era o coração de Paulo. Então ele diz: orem por mim, porque é aí que eu quero estar, é no centro dessa plenitude da bênção de Cristo. Passe ela por onde passar, passe por naufrágio, passe pela mordida da serpente, passe pelo que for necessário, não é? Então ele diz: rogai, intercedei por mim a meu favor. Mas olha mais: para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço, qual que é o serviço? Levar a coleta para os santos em Jerusalém. Que esse meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos,
a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Então, que interessante você colocar esse texto aqui em conexão com Atos 21 e até 28, né? Na verdade, Paulo chega em Roma lá no capítulo 28, mas ele já está em Jerusalém aqui no capítulo 21. Agora vamos ver qual a reação dos santos em Jerusalém. Aqui eu queria de novo continuar extraindo alguns princípios importantes para nós, irmãos, muito importantes, para a vida da igreja e para a vida da obra e para a vida do serviço ao Senhor. Veja aí, verso 18, Atos 21, 18. Então no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, um dos irmãos proeminentes lá da liderança espiritual de Jerusalém. E todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, Paulo contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram, vamos parar aqui por enquanto, por que será que Lucas não registra nada da entrega, da coleta para os santos de Jerusalém? Irmãos, é óbvio que Paulo prestou esse serviço, é óbvio. Esse serviço foi encarregado, não só Paulo foi encarregado dele, mas outros irmãos. Eles fizeram essa coleta e eles prestaram esse serviço. Sabe por que Lucas não registra? Não houve, segundo o registro aqui de Lucas, pelo Espírito, nenhum senso de gratidão da parte dos irmãos de Jerusalém. Nenhuma gratidão é registrada aqui. Eles receberam essa oferta e eles não agradeceram, não está registrado, que eles foram gratos pela oferta que receberam. Mas olha só, tem mais ainda um detalhe. Versículo 20. Quando eles ouviram o que Deus fez entre os gentios pelo ministério de Paulo, ouvindo eles, veja aqui, deram glória a Deus, não falaram mais nada, é um registro simples. Deram glória a Deus e disseram. O disseram aí, irmãos, tem muito mais ênfase do que o deram glória a Deus. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe o que nós estamos vendo aqui? Uma igreja, são santos, são irmãos, igreja em Jerusalém, mas tão presa ainda, como nós falamos, já em outros estudos, à tradição religiosa, ao jugo dos judaizantes. Por isso o Espírito Santo levantou um outro mover em Antioquia, nós já comentamos isso, para que a igreja fosse de todas as formas arrancada daqueles laços judaicos, laços de observâncias, laços cerimoniais, laços ritualísticos, laços religiosos. Então o Senhor levantou aquele mover tão precioso em Antioquia. Agora Paulo está em Jerusalém, onde a igreja nasceu. E olha o que está acontecendo aqui. Ele chega com uma coleta que ele recolheu, sabe quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Passou pela Macedônia toda, Filipos, Tessalônica, Bereia, passou por Corinto, que é a região da Acaia, recolheu todos aqueles donativos. Ele e outros irmãos chegaram a Jerusalém e nenhum registro sobre a atitude dos santos em Jerusalém. Eu creio que isso é um demérito para com os santos em Jerusalém. E tem mais, quando Paulo anuncia a maravilha de Deus em todas essas passagens que ele fez, e passa por Filipos, e prega, e Lídia se converte, o carcereiro também, uma jovem que era possessa de espírito maligno também se converte, lá em Atos 16 nós já vimos, e passa por Tessalônica, passa por Bereia, passa por Corinto, fez tudo o que fez entre os gentios. Quando ele relata isso, aqui diz simplesmente, eles deram glória a Deus. Mas logo em seguida, eles disseram, porque para eles isso era o mais importante. Então os irmãos vão ver de novo a religiosidade, que coisa danosa é a religião, que não tem realidade espiritual, que não tem o próprio Cristo como centro, que não é liberta da lei. Então olha o que eles disseram, depois de ouvir esse relato de Paulo. Bem vês, irmão, Atos 21, 20. Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares. Então aqui está uma prova de que a igreja em Jerusalém nesse tempo era muito, muito grande, não é? Tiago está dizendo dezenas de milhares. Nós vimos que em poucos dias a igreja de Jerusalém já tinha 8.120 membros. 3.000 se convertem no próprio dia de Pentecostes. 5.000 alguns dias depois. Já são 8.120. Então houve uma proliferação imensa do número de irmãos ali em Jerusalém. A ponto de Tiago chamar aqui, dizer aqui, dezenas de milhares. Para haver dezenas de milhares tem que ter no mínimo 20.000. A estimativa de estudiosos dessa época aqui é que a igreja de Jerusalém nessa época tinha algo em torno de 50.000 membros. 50.000 membros.
Então Tiago diz assim: dezenas de milhares entre os judeus que creram. Então não são judeus não, são cristãos, né? Creram, está vendo aí? Agora olha só, e todos são zelosos da lei. Ah, que coisa importante, todos são zelosos da lei, se circuncidam, vão no templo todo dia fazer oração. Você vê que eles não estão libertos das raízes da tradição judaica, né? Então eles não colocam apenas que creram, são zelosos da lei, como se isso fosse uma coisa muito importante, não é? A lei ritualística, é claro, não a lei moral, é óbvio. Aqui se refere à lei, às práticas da lei, a lei ritualística, a lei judaica, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, né? Olha o verso 21. E foram informados a teu respeito. É assim que Paulo é recebido ali, irmãos. Ele coleta a oferta para aqueles irmãos 3 anos, entrega a oferta quando chega, relata as maravilhas que Deus operou através do ministério dele no meio dos gentios, a graça do Evangelho, gerando convertidos no meio dos pagãos, não é? Que os judeus chamavam de cães, chamavam de imundos, não é? Então Paulo relata aquelas maravilhas e eles falam assim: glória a Deus. Mas tem o seguinte, irmão Paulo, né? Foi bem assim: glória a Deus, mas tem o seguinte, irmão Paulo, você chegou aqui em Jerusalém e agora tem um problema aqui. Estão ouvindo que você é antagônico a Moisés, que você disse para as pessoas se apostatarem de Moisés. E as pessoas que creram aqui são dezenas de milhares, e eles são zelosos da lei. Então agora você está com um problema aqui. Que coisa impressionante, irmão. Que coisa terrível, não é? Olha a sequência do texto. Fomos informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, porque Paulo pregava primeiro nas sinagogas. Ele pregava primeiro aos judeus em cada cidade gentia que ele ia. Nós já vimos, ele procurava as sinagogas. E olha como é que eles interpretavam a pregação de Paulo. Que Paulo entrava nas sinagogas e diziam assim: Moisés não serve para nada, vocês precisam apostatar de Moisés. Paulo nunca pregou isso. Muito pelo contrário. Ele usava Moisés, os profetas e todo o Velho Testamento para quê? Para mostrar que toda a revelação de Deus nos profetas e na lei fazia o quê? Apontava para Cristo. Então ele não anulava a lei nem os profetas, ele confirmava a lei. É o que ele diz em Romanos. Aos Romanos ele escreve assim: acaso a fé anula a lei? Ele diz: não, a fé confirma a lei, porque tudo que a lei falou tem com vistas a Cristo. Quando Cristo veio, ele é aquele Cristo que foi prometido. Toda a tipologia da lei, toda a poesia da lei, toda a história do Velho Testamento, tudo aponta para Cristo, toda a profecia dos profetas. Afinal de contas, quem que é aquele que Isaías fala? Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ovelha muda perante os seus tosqueadores. Quem é esse? É Isaías? Não é? É o Senhor Jesus, não é? Então como que Paulo apostatava de Moisés e ensinava os outros a apostatarem de Moisés? Isso é uma mentira, não é? Então foi isso que esses irmãos que já deviam muito bem ter conhecimento disso, porque não eram judeus simplesmente, na ignorância do judaísmo, mas eram cristãos que tinham a luz do Evangelho e tinham que ter uma clareza sobre isso, tinham que ter, necessariamente. Eles estão aqui acusando Paulo, não é? Ensinas os judeus, olha aí, entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo os costumes da lei. Ora, irmão, Paulo nunca falou para ninguém deixar de circuncidar seus filhos, mas Paulo falou sim, que a circuncisão era um tipo, um símbolo, que agora aqueles que creem no Senhor Jesus não têm necessidade de se circuncidar, porque a circuncisão era um sinal da aliança no Velho Testamento, e ela foi substituída na nova aliança pelo nosso batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a aliança no Novo Testamento, somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então quando ele escreve para os Gálatas, quando ele escreve para os Colossenses, ele explica exatamente isso. Ele fala assim: todos que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Então ele fala assim: a circuncisão não é coisa alguma em si mesma, e nem a incircuncisão. Você lembra? Ele diz: mas o que importa, o que significa algo é ser nova criatura. Quer circuncidado, quer não circuncidado, não é? Quem é circuncidado não precisa se preocupar porque é circuncidado. E quem não é circuncidado não precisa se preocupar em se circuncidar, porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim o ser nova criatura. Tão claro,
não é? Mas estão claros para ele, Paulo, e para aqueles que compreendiam o evangelho da graça. Devia ser claro para esses nossos irmãos em Jerusalém, mas não era claro. Por que não era claro? Porque eles estavam ainda arraigados, de certa forma misturados, com a questão de Cristo e mais algumas coisas. E toda vez que nós temos Cristo e mais, nós ofendemos Cristo. Porque não existe nenhum mais que possa ser posto na frente dele. Não tem mais que possa se adicionar a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E também para os Colossenses ele disse assim: e vós, os que creram, vós, nós, todos os que creram, estais nele aperfeiçoados. Perfeitos. Você vai circuncidar para quê? Você vai guardar sábado para quê? Você vai observar a lua nova e costumes da lei para quê? Tudo isso, ele escreve aos Colossenses também, tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Você lembra de Colossenses capítulo 2? Porém a realidade é Cristo. É isso que ele escreve em Colossenses, não é? Então o irmão sabe o que está acontecendo com esse irmão. Esse irmão está sofrendo pela visão espiritual. Sofrendo pela visão espiritual. E sabe o que acontece com ele? Vamos ler aí, versículo 22. Eles dizem, esses judeus crentes dizem assim: que se há de fazer, pois? Eles estão encurralando Paulo, está vendo? O que há de se fazer, pois? Como é que vamos dar solução para isso, Paulo? Certamente saberão da tua chegada. Ou seja, você vai ser um problema aqui com essa tua pregação. Inclusive porque Paulo era um judeu, mais do que isso. Quando ele fala dele mesmo, ele diz judeu de judeus, porque ele era um filho de Benjamim, da tribo de Benjamim. Era um fariseu, que era da seita mais zelosa da religião, não é? Imagina agora entrar um Paulo no meio deles. Quando ele era um Saulo, ele era isso. Agora entra um Paulo no meio deles, que é o avesso de tudo isso, que mostra que tudo aquilo é sombra, que a realidade é Cristo, que não está debaixo da lei, mas sim da graça, e etc, etc. Imagina agora esse Paulo dentro de Jerusalém, né? Então ele diz assim: saberão da tua chegada. Agora olha o verso 23. Eles fazem uma sugestão. E aqui é que o texto começa a ficar delicado. Porque diz assim: faze portanto o que te vamos dizer. Ah, irmão, eu não queria estar no lugar de Paulo. Porque nós estamos vendo um homem aqui cheio de visão espiritual. Claro com relação ao evangelho da graça. Claro com relação à centralidade de Cristo. E agora ele está diante de ninguém menos do que Tiago. Tiago era um dos irmãos que era reputado coluna na igreja em Jerusalém, não é? Dezenas de milhares de convertidos, como nós vemos aí. E os irmãos pressionando Paulo, dizendo assim: nós vamos te dar uma sugestão, não é? E sabe o que nós vemos aqui, irmão? É muito fácil criticar Paulo. Se você estudar alguns eruditos, você vai ver alguns eruditos criticando Paulo. Que Paulo foi fraco, que Paulo não devia ter feito isso, e etc, etc. Mas sabe o que eu vejo aqui? Em primeiro lugar, Paulo não negociou nenhum princípio cristão. Óbvio. Isso não era da índole de Paulo. Ele chegou mesmo a confrontar Pedro diante dos Gálatas, os irmãos se lembram, publicamente. Ele não teve medo de fazer isso. Quando ele viu Pedro dissimulando, ele estava ali em companhia dos gentios. Afinal de contas, quem primeiro pregou o evangelho para os gentios foi Pedro, não foi Paulo. Foi Pedro que foi na casa de Cornélio, não foi? Então quando Pedro estava tomando uma refeição junto com gentios, cristãos, irmãos, desceram alguns de Jerusalém para aquele encontro. E Pedro sabe o que faz? Sai de fininho. Pedro sai de fininho, como dizendo assim: eu não conheço bem esses gentios aqui não, agora chegaram meus irmãos judeus, não é? Aí Paulo chama Pedro publicamente, porque ele fez isso publicamente, ele tinha que ser repreendido publicamente. Então Paulo, como diz: Pedro, vem cá, olha o que você está fazendo. Você está anulando a graça de Deus, você está tornando vã a cruz de Cristo. Você que é um judeu e vive como gentio. Por que Paulo falou assim de Pedro? Vive como gentio. Porque Pedro conhecia o evangelho da graça. Então ele falou: você é um judeu e vive como gentio. Agora você tem essa atitude dissimulada quando os irmãos chegam da Judéia. Ele disse: é uma ofensa ao evangelho da graça. Ele trata isso lá em Gálatas 2, se você quiser ver os detalhes depois. Gálatas 2, 11 em diante, aquela conversa dura de Paulo com Pedro. Então esse era o caráter de Paulo, né? E agora nós vemos Paulo aqui, irmãos, na minha opinião, mansamente, se opondo, se submetendo a esse grupo de irmãos, que eram irmãos em Cristo, e irmãos sérios com Cristo. Tiago estava entre eles, um irmão sério com o Senhor, que amava o Senhor, um dos líderes de Jerusalém.
Chega, coloca esse problema para Paulo e já vem com conselho em cima do problema. Ele nem pergunta para Paulo o que Paulo quer fazer, o que Paulo acha, o que Paulo pensa. Ele já mostra o problema e já dá o conselho, não é? Imediatamente, você viu aí. Então ele diz assim, verso 23, faze, portanto, o que te vamos dizer. Ele não perguntou nem se Paulo queria fazer, ele mandou fazer, não é? Ele diz, faze o que vamos te dizer. Então o que eu vejo aqui é um humilde servo de Deus, que sem negociar os princípios do Evangelho, porque ele nunca fez isso, ele se submete à fraqueza de entendimento daqueles irmãos, para que então ele pudesse de alguma maneira alcançar portas abertas para o anúncio do Evangelho na sua plenitude. Sabe qual o texto que nos ajuda a entender o que Paulo fez aqui? Deixa marcado aí, por favor, Atos, mais uma vez. Abra comigo em Coríntios. Com esse texto nós vamos entender bem o que Paulo fez aqui. Quando ele toma esse voto de Nazireu aí junto com esses 4 outros, como foi aconselhado a fazer, raspando a cabeça, fazendo aquela oferta para purificação e etc. O voto, né? O voto de Nazireu. Olha 1 Coríntios 9, vamos ler aqui a partir do verso 19. Presta bem atenção. 1 Coríntios 9, 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu. Porque para Paulo, irmão, não tinha importância nenhuma fazer um voto, rapar a cabeça, ser circuncidado ou não ser circuncidado. Para ele isso tudo era questão externa, desde que não comprometesse princípios, não é? Princípios ele não negociaria. Então ele diz, procedi para com os judeus como judeu. Eu não vou me colocar no meio do judeu e comer carne de porco, para usar uma expressão bem prática, porque eu vou escandalizar o judeu, não é? Agora então Paulo podia dizer assim, e ele disse quando escreve para os Coríntios, eu sou livre para comer de tudo que se vende no mercado. Não é assim que ele ensina para os Coríntios? Sem nada perguntar. Mas ele diz assim, mas na vida cristã e no serviço cristão, guarda isso, irmão, guarda isso. Na vida cristã e no serviço cristão tem um princípio crucial. Sabe qual é? A nossa liberdade é restrita pelo amor. Você deixa de fazer, não é porque você pode fazer, ou que é lícito que você faça, ou porque você tem liberdade no Senhor de fazer. Você deixa de fazer por amor. Porque Paulo diz, se eu comer essa carne de tal forma que eu provoque escândalo no meu irmão, então já não ando segundo o amor fraternal. Lembra como ele ensina em Romanos 15? Então para mim, eu não idolatro carne de porco. Eu posso muito bem ficar sem carne de porco, porque para mim é muito mais importante os meus irmãos judeus que têm uma consciência fraca, não é? Agora lá na minha casa sozinho, eu me delicio com a minha carne de porco, não tem problema nenhum, porque para mim comer outro tipo de carne não é nada, não é? Então os irmãos percebem o princípio que ele está abordando? Ele trata isso em Romanos, muito claro. Ele fala assim, um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come para o Senhor come, quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus, não é? Um julga distinto um dia e outro dia, outro considera iguais todos os dias, lembra? Ele fala assim, você não deve ser uma Maria vai com as outras. Ele fala, você deve ter uma opinião bem definida na sua própria mente. Se você está guardando um dia, saiba por que você está guardando um dia, porque senão o que você está fazendo é tolice, não é? Mas se você quer guardar o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o problema é seu, não é? Pode guardar, agora faça para o Senhor, guarda para Ele, guarda aquele dia para Ele, toma aquele dia todo para Ele, fica na presença dEle, devota aquele dia a Ele. Mas na verdade o que você devia fazer é fazer isso com todos os dias, porque todos os dias são para Ele, não é? Mas se você acha que tem um dia especial e você faz isso para Ele, amém, isso não pode ser objeto de divisão no corpo de Cristo, não é? Então Paulo é tão preciso quando ele ensina essas coisas, irmão. E quão importante é isso no serviço cristão? A liberdade que temos em Cristo é total, mas ela é limitada, ela tem limites apenas no seguinte sentido, limites de amor. Compreende?
Você deixa de fazer o que você tem liberdade de fazer, para que em fazendo você não ofenda aqueles irmãos amados no Senhor. Se você faz publicamente, se faz à vista deles, não é? É isso que Paulo ensina. Então você está vendo muito claramente ele dizer isso aqui. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, veja aqui, como se eu mesmo assim vivesse. Ele não está dizendo que vive assim, não vive não. Ele vive na liberdade do Evangelho, mas ele diz, estando com eles eu procedo como se assim vivesse. Eu não quero fazer nada para escandalizá-los. Eu posso me abster do que for necessário para não provocar escândalo entre eles. A minha liberdade é minha liberdade, mas isso é entre mim e o Senhor. Na minha vida com os irmãos, na vida do corpo, no serviço cristão, eu não tenho que olhar eu e o Senhor. Isso é disfarce para egocentrismo. É um egocentrismo, né? Disfarçado com capa religiosa. Dizer, não, Cristo me libertou de tudo, tem liberdade de tudo, então eu vou fazer, a opinião dos outros não importa, eles é que se virem com o que pensam, com o que acham, com a sua consciência, não é? Isso não é amor cristão, não é? Então, quão claro isso precisa ser no serviço cristão. É isso que Paulo está fazendo lá. Por que ele rapou a cabeça, irmão? Por que Paulo precisava fazer isso? Por que ele fez o voto de Nazireu? Pagou lá a despesa para os outros 4 fazer a mesma coisa? Aquela oferta era cara, inclusive, para o voto do nazireado, era dispendioso aquilo. Quando chegasse o dia da purificação, pela lei dessa oferta de Nazireu, esse voto que ele tomou aí em Atos 21, ele tinha que oferecer uma cesta de pão, uma cesta cheia de pães, ele tinha que oferecer, pagar por isso, um cordeiro macho, uma ovelha, fêmea então, um carneiro, tudo isso, no dia que cumprisse essa oferta. Era muito caro isso na época. E ele tinha que oferecer uma ovelha macho, um carneiro seria, né? Um cordeiro macho, vamos colocar assim, uma ovelha, um carneiro, uma cesta de pães e pagar as despesas ali para esse corte de cabelo aí, raspar a cabeça. E ele submeteu a isso. Para quê? Ele precisava disso? Paulo, com a visão do evangelho que ele tinha, né? Então o verso 20 continua assim: como se eu mesmo assim vivesse. 1 Coríntios 9:20. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Que coisa preciosa isso, né? Ele está dizendo, quando eu me coloco entre os gentios não têm nada a ver com essas leis todas aí cerimoniais judaicas. Então Paulo falou, quando eu estou em comunhão com os irmãos gentios, eles são sem lei, no sentido cerimonial judaico, eles não têm relação com a lei. Ele disse assim, eu quando estou com eles, eu vivo como eles, não tendo lei, não praticando aí lei judaica, porque eles não têm nada a ver com isso, mas estando sob uma lei que é infinitamente superior, a lei de Cristo. Então, irmão, sabe o que alguns que ouviam Paulo dizer isso aqui falavam? Que Paulo era um libertino. Que Paulo pregava assim, olha, sabe o que a graça veio fazer? A graça veio fazer uma purificação tal na nossa vida, para que ela seja mais abundante, nós devemos pecar muito. Porque quanto mais nós pecarmos, mais a graça irá abundar. O que vocês acham disso? Era isso que eles acusavam Paulo. Romanos 6. Ele começa destacando exatamente isso. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Lembra? Paulo que está escrevendo em Romanos 6. Ele fala assim, nunca, de modo nenhum. Como que nós viveremos no pecado? Nós, os que para ele já morremos, não é? Olha onde ele vai, que maravilha, não é? Então quando ele diz junto com o sem lei eu vivo como sem lei, ele não está dizendo que vive de forma moral, libertina, leviana, nada disso. Ele se refere à lei dos judeus, porque os gentios não têm nada com isso, não é? Ele diz, mas em todos os lugares, seja entre os gentios, seja entre os judeus, eu vivo debaixo da lei de Cristo. E se os gentios consideram importante, aqui eu não comer isso aqui, eu não beber aquilo lá, eu fazer isso aqui, eu tenho liberdade de fazer isso aqui, para estar entre eles, para ganhar alguns deles, para mostrar que Cristo é o cumprimento de todas essas coisas, que Ele é a realidade por trás disso tudo, e que quando a realidade vem, não precisamos de sombra mais, não é? Então é isso que ele coloca aqui tão claro em Coríntios. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse,
mas não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Sabe qual é a lei de Cristo? Amor. Amai-vos uns aos outros como eu também vos amei. Era essa lei que ele dizia estar debaixo dela, né? Continuando aí. Para ganhar os que vivem fora do regime da lei. E concluindo, versos 22 e 23. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Você entende o que é fraco aqui? Fraco é aquele que vai achar que você é um corrupto, que você está ultrajando a Deus se você não guardar o sábado, por exemplo, né? Então é esse assunto que ele está tratando aqui. Fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Precioso versículo, né? Paulo não era um leviano. Ele fazia isso para salvar alguns. Agora, limitado pela lei de Cristo. Ele não iria fazer nada que negociasse os princípios cristãos. Ele não iria fazer nada que ofendesse o Espírito Santo, né? Isso tem que ficar muito claro. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Até esse verso aqui, tá bom. Então acho que esse texto explica muito bem o que está acontecendo, voltando lá em Atos 21. E acho que a gente podia ir parando por aqui, mais uns 2 minutos só. Quero comentar um último princípio, só citar para os irmãos. Na próxima quarta-feira nós continuamos. Então, se irmãos lerem até o verso 26, irmãos vão ver o que aconteceu. Paulo toma esse voto. Agora, eu não vou ler do verso 27 em diante. Se você ler aí, você vai ver o resultado. Você vai ver que o conselho que os irmãos deram para ele não serviu de absolutamente nada. Se é que nós podemos dizer, piorou a situação. Por quê? Porque Paulo teve que entrar no templo, lá para raspar a cabeça e fazer o seu voto. Não é isso? Depois essas pessoas viram Paulo na companhia, veja aí o verso 29, eles viram Paulo na companhia de Trófimo. Trófimo era um cooperador dele. Atos 21, 29. Eles tinham visto Trófimo, o Efésio, junto com Paulo, na cidade. Veja que o versículo é muito claro. Na cidade, ele era gentil, ele era efésio, ele não era judeu, ele não tinha direito de entrar no templo, não é? E eles viram Trófimo com Paulo na cidade de Jerusalém, não no templo. Sabe o que eles falaram? Esse Paulo insulta o templo, o lugar sagrado, porque ele não só prega contra este lugar, mas como introduziu gentios no templo. Paulo não introduziu Trófimo no templo. Eles viram Trófimo na companhia de Paulo lá na cidade, viram que os dois eram companheiros, então eles concluíram. Quando Paulo estava lá no templo, o Trófimo devia estar com ele. Irmãos, veem? Suspeita maligna. E olha o que isso aí causou. Então, irmãos, quantos princípios importantes nós temos no serviço cristão, quando nós olhamos esse relato aí da vida do ministério de Paulo. Paulo é colocado diante do Sinédrio. Sabe o que nós vemos nessa situação aí? Se você continuar o texto, vou resumir para a gente concluir aqui. Por isso, na próxima reunião, nós já entramos no cativeiro de Cesareia. Paulo é levado perante o Sinédrio. Concluindo. Quando Paulo se coloca diante do Sinédrio, capítulo 23 agora, o primeiro versículo do capítulo 23, diz assim: fitando Paulo os olhos no Sinédrio. Sabe o que estava acontecendo ali, irmão? O que Paulo era com relação ao Sinédrio, quando ele era o Saulo de Tarso? Um membro do Sinédrio. Por que nós sabemos? Porque quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava lá. E diz a palavra que Estevão fez a mesma coisa. Estevão deu o testemunho dele diante do Sinédrio. E sabe do que Estevão foi acusado? Entre outras coisas, de ensinar os outros a apostatarem de Moisés, a mesma coisa que disseram de Paulo. E Estevão foi acusado de profanar o templo, de pregar contra o lugar sagrado. É só você ler Atos 6, e você vai ver isso, de 11 a 15. As duas acusações principais de Estevão foram as duas acusações principais de Paulo, diante do mesmo Sinédrio. Agora, aquele que, quando Estevão foi apedrejado, estava lá na banca do juízo, o Sinédrio compunha de 70, 72 membros, a nata do judaísmo da época. Era o tribunal religioso, o Sinédrio. Saulo de Tarso estava lá. E ele deu o veredito para matar Estevão. Por quê?
Porque Estevão estaria ensinando os outros a apostatarem de Moisés e pregar contra o lugar santo. Agora Paulo está do outro lado, olhando para o Sinédrio, para aquelas pessoas, e sendo acusado de apostatar de Moisés e profanar o lugar santo. Então no capítulo 23, ele fita o Sinédrio. Impressionante, irmão. Como é que será que estavam as emoções de Paulo nessa hora? Sabe por quê? Porque quando você lê Atos, você vê assim, que quando Estevão estava sendo apedrejado, aquelas pessoas jogaram pedras nele, pegaram a capa dele e levaram a capa dele, sua capa, e depositaram aos pés de um jovem chamado Saulo. E diz a palavra, e Saulo consentia na sua morte. Na verdade, Saulo foi o executor de Estevão. Prova é que eles pegaram a capa dele e levaram nos pés de Saulo. Por que não puseram nos pés de outro? Porque foi Saulo quem conduziu aquela execução. Agora ele está no lado de cá, olhando para o Sinédrio. Que coisa impressionante, irmãos. E quando você lê, para concluir, a mensagem de Estevão, você vai ver que aquela clareza que Estevão teve sobre a vida do corpo, a vida da igreja, falando sobre o templo e detalhes ali, ele foi como um precursor da mensagem de Paulo. Nós podemos dizer, de certa forma, que Estevão foi o pai espiritual de Paulo. Paulo nunca viu ninguém interpretar a lei como Estevão. Quando Estevão dá o testemunho dele em Atos 7, falando sobre Abraão, falando sobre Moisés, aí ele chega lá no texto de Isaías, falando sobre o templo, né? Essa casa que eu edifiquei não me pode conter, lembra? Citando Isaías. Então Estevão estava interpretando a lei de acordo com a visão da centralidade de Cristo e da igreja. Paulo nunca tinha ouvido aquilo. Então quando ele ordena a execução de Estevão, Estevão nunca mais sai da mente de Paulo, nunca mais. Estevão foi na verdade como um pai espiritual de Paulo, da visão de Paulo, Estevão foi o precursor. Então agora nós estamos vendo aí Paulo na sua última visita a Jerusalém, diante do Sinédrio sendo arguido. Se você ler o capítulo 23, é muito lindo, você vai ver o que acontece ali. Então, irmãos, vejam quantos princípios importantes nós retiramos aí do serviço ao Senhor, da obra de Deus, da vida da igreja. Paulo levando aquela coleta, não recebendo nenhum agradecimento, dá aquele relatório ministerial do que o Senhor tinha feito por intermédio dele, não causa nenhuma exclamação a mais do que nos irmãos, do que apenas glória a Deus, e já vão colocar uma acusação sobre Paulo. Mas Paulo, olha o que estão falando aqui, olha isso, o que você vai fazer? Faz isso aqui que nós estamos te mandando, vai lá, raspa a cabeça, faz o voto. E Paulo faz tudo direitinho, como eles quiseram. Eles acusam Paulo de profanar o templo, de incluir o cooperador dele lá, provocam um alvoroço tão grande, espancam a ele. Se você ler o relato aí, a multidão já estava espancando Paulo quando chegou o comandante. Tira Paulo do meio da multidão, coloca ele lá na fortaleza chamada Antônia, na cidade lá de Jerusalém, e ele prega lá da escada para os judeus. Um sermão aí mesmo em Atos 21, lá do degrau da escada, uma plataforma para Paulo. Tinha acabado de ser espancado, mas será que nós estaríamos numa situação dessa? A multidão em cima espancou Paulo, o comandante veio, tirou ele dali, vai levando ele para a fortaleza, achando que ele é um egípcio revoltoso, o texto diz. Mas quando Paulo fala em grego, ele fala, opa, tem coisa errada aqui, isso aqui não é egípcio, você sabe falar grego. Ele teve mais respeito por Paulo. Sabes o grego? Aí Paulo falou sim. Ele falou, não só isso, eu sou um cidadão romano. Aí ele falou, nossa, me custou um dinheiro tão grande para me tornar um cidadão romano, eu paguei por esse título. Paulo falou assim, pois eu tenho desde que nasci, desde o meu nascimento. Aí então ele subiu, naquela escada ele começa a pregar, porque foi dado permissão a ele para pregar. Então ele anuncia o evangelho ali em Jerusalém. Então, irmãos, quantos princípios preciosos de serviço nós vemos aí. Isso é serviço ao Senhor. Fiz-me fraco para com os fracos. Aos que têm lei, como se eu mesmo vivesse debaixo da lei. Aos sem lei, debaixo da lei de Cristo. E tantos princípios importantes como vimos. Então, o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando, para que, estudando esses cativeiros aí, Jerusalém, Cesareia e Roma, nós possamos recolher o que há de importante para nós, sobre a vida da igreja, sobre a vida da obra, sobre o serviço cristão, e o Senhor realmente nos ajude a vivermos à luz dessas verdades como igreja, para a sua glória. Amém. Vamos ter esses 10 minutos que ainda resta, um tempo diante do Senhor, então, em alguma meditação e oração, e como fizemos na reunião anterior. Aquela impressão que o Senhor colocou no teu espírito, vamos agradecer a Ele e compartilhar em oração.